Galera, mais um vídeo aí para vocês, Artemia salina, tá? Vamos falar um pouquinho dela, como proceder, como eu recomendo, né, o manuseio. É um vídeo complemento, eu já fiz um, né, mas aqui a gente vai trocar uma ideia mais apurada nisso, né, porque lá a gente vai fazendo na prática e de repente a prática lá vem atrapalhar um pouco, a gente tem que focar e deixa alguma informação de lado, né. Então, o que que acontece? A solução que vai lá, você vai diluir em 5 litros, ok? Você pega aqueles garrafão que vem de mercado de água, procura 5 litros, a conta certinha. Então procura deixar a medida certa, tá? Eu não recomendo fracionar, pegar a colherzinha, isso daí não vai dar muito certo não, tá bom? Neste caso você pega, dilua, deixa guardadinha lá a água, a aguinha é da hora, funciona muito bem e aí depois você faz, né, o reaproveitamento dela. Você pega uma outra garrafa PET, lava e coa e transfira uma água usada. Agora não vou incluir mais, já incluí o que era necessário, já dei para os meus alevinos, tudo belezinha. E aí eu coo e guarda, tá? Deixa guardadinho lá, não vai trazer problema. Bom, a princípio aqui para mim, já vai fazer aí em torno de 40 dias eu estou utilizando sem nenhum problema, tá bom? Então, se achar, aí você, se achar que joga fora e inicia uma nova cultura, aí você fica à vontade, tá bom? Essa solução salina, ela vai proporcionar que o náuplio se desenvolva e cresça, né? Dependendo das condições que você tiver aí ele pode crescer, levar mais alguns dias. Então você tem uma ninhada lá, a ninhadinha tá faminta, então você vai colocando e de repente morre, você não tem esse controle. Então a solução vai te dar essa possibilidade de você capturar no dia seguinte, no outro, e ir alimentando, e vai crescendo proporcionalmente como com o alevino, né? O alevino vai crescendo, a artêmia vai se desenvolvendo e vai alimentando. Isso significa aí, ao meu ver, uma economia, né? De custo, de despesa e de trabalho, né? De você ter que ficar toda hora eclodindo. Isso daí vai beneficiar bastante o trabalho aí de vocês. E de contrapartida, quem quiser tem aquele o Simonkins, é comercializado aí para fora do país, Brasil, né? Para fora é comercializado, mas parece que alguém vende aí, né? Mas o que que acontece? Tem isso daí, muita turminha aí, a molecada gosta, tá interessado. Já veio um pai aqui pedindo. Então, caso vocês comprem para os seus filhos, né? Então, tome cuidado na parte da solução. O vídeo lá tá mostrando. Então, tome cuidado, mantenha o seu filho um pouquinho afastado, caso seja fechado. Procure fazer numa pia. Eu fiz no tanque, o manualzinho ali é visual. Só cortar, porque se pegar na pele vai dar uma irritabilidade. É igual cimento, é com você mexendo com cimento. Então, quando você está mexendo com cimento ali, você já sabe, vai lavando a mão, mexeu, usa a luva. Todo mundo sabe que tem que mexer, usa a luva e tudo mais. Então, neste momento aí, você faz um cuidado para você não sujar, tá? Que aí ele vai dar irritabilidade, igual o cimento, que aí o cimento pegou na pele e corta, né? Dá a sensação de corte. A solução também é que ela é seca, então ela pega na pele e ela começa a puxar, parecendo dá irritação, né? Ela pega a umidade da pele, né? Então é só isso daí, molhou, acabou. Essa sensação não tem problema, tecnicamente virou uma água salina do mar, né? Então, e a partir daí você pode fazer uso, não tem problema com o teu filho, não tem mais problema com nada,
tá? Só vai estar salgada, vai estar com gosto de água do mar, porque tem os componentes, não somente o sal, mas tem os outros componentes químicos, né, da água do mar. Então é por isso que a gente consegue fazer. Então é uns componentes simples, mas é só tomar esses cuidados aí para não ter problema com criança principalmente. Feito isso daí, a solução, tome cuidado, dilua em 5 litros, tá? Então, diluiu, você pode fazer num copo, num pote, em qualquer recipiente você coloca. Eu só não arrumei um jeito ainda de poder remover os ovos ali para ele já ficar naquele ambiente, né? Como se fosse a ideia de um aquário, mas também não é nada esquisito, né? O ovo ficar ali na superfície, depois pode vir com papel, remover com paciência e os náupios vão estar lá. Óbvio que não vai, aquela quantidade de náupio que vai nascer vai sobreviver, vai vingar aí pelo menos uns 10%, né? Mas no decorrer aí de 10 dias você vai ter bastante náupio em atividade pequeno para poder alimentar os seus alevinos e tudo mais, tá? Aí, então você vai ter toda essa possibilidade e mantendo vai ter aí uma média de 10% da quantidade de ovos que você eclodir, e é muito, né? Vocês vão ver lá que eu eclodi só uma colherzinha e você vai ver que é bichinho pra caramba ali, é muita coisa. Então a alimentação você procura alimentar lá para o 5º dia, tá? É moderado, bem pouquinho. Uma parte reage à alimentação e vem a morrer, tá? E lembrando, se você tiver uma pipeta, alguma coisa, no decorrer desse tempo, você já tem os seus peixinhos, vai coletando fundo, né? Vai coletando, né, e dando para os seus peixes, que lá tá lotado de náupio já, que não aguentou, né, aí vem a morrer, mas não é um alimento descartável, né, é um alimento ainda que tem as suas propriedades, você pode ter um bom aproveitamento naquele momento ali, então você pode com uma pipeta colocar uma mangueirinha, sifonar, né, o fundo do pote lá, e remover aquilo tudo e manter a água que ele vai se desenvolvendo, tá? Então não precisa de oxigênio, pedra, aquela força toda, não precisa de nada, simplesmente deixa lá, vocês vão ver que em 24 horas começa a nascer. Se nascer já alguns um pouquinho antes, eu já vou estar mostrando, vocês vão ver lá na sequência. Então é só de resto, é só isso. Precisa de um aquecedorzinho, né? No caso aqui no sudeste, né? Aqui à noite faz frio, então eu estou utilizando um aquecedor de 5 watts para 2 litros, né? Vocês viram lá que eu coloquei um de 5 watts para 2 litros, estava mantendo muito bem. Aqui a minha região cai a temperatura aí para quase 17 graus hoje, né? Que a gente está fazendo, e agora nesse exato momento está em torno aí já de 29 graus aqui, né? Então a diferença, a variação de temperatura é muito grande. Então eu acredito que não venha trazer nenhum problema esse de 5 graus, apesar que se você chegar no lojista lá, ele vai falar, esse aquecedor é para 5 litros. Mas eu estou utilizando para a temperatura para manter 1 grau a mais para poder suportar essa variação de temperatura, tá certo? Então esse detalhe aí é fundamental. O aquecedorzinho tá em torno de 20, 30 reais, um aquecedorzinho desse, né? Se o teu ambiente, a tua casa for aquecida, você não precisa de aquecedor. Se tiver ali 25 graus a temperatura ambiente, tiverem aquecedores, alguma coisa, não precisa do aquecimento, simplesmente deixa lá no ambiente
E lembrando, se você vê que ficou frio e não vingou, aí você coa, faz tudo de novo, joga os cistos velhos que não vingou fora, usa só uma colherzinha, faz novamente o reaproveitamento, a água vai ficar levemente turva e no decorrer aí da semana ela tende a clarear e aí ela vai ficar bem transparente, né? E bacana aí para a molecada aprender e para vocês também que trabalha aí com reprodução, com seus alevinos, né? Tiver uma ninhada, aí é prato cheio, aí você pode fazer isso daí, tá bom? Então eu acho que de resto, qualquer coisa eu faço um outro vídeo atualizando, né, todas essas informações, mas é somente isso, né? Eu fiz o teste num copinho americano pequenininho, num outro copo, num copo é, é, de, de, de azeitona, num pote, enfim, dá para você trabalhar aí numa boa, coloca que eles vão crescer, vão ficar bacana. E assim, né? Cresceu uma leva, você pode eclodir em cima ali também, quietinho, que ele vai nascer, e aí vai levar outra leva e continua, vai ficando os grandes. Aí você tiver um esqueminha com a pipeta, uma peneirinha bem pequenininha, para ir coletando os menores, deixa os grandes, aí você faz o esquema, a administração aí da alimentação dos seus alevinos. Tá? E agora, né, com a possibilidade até dos seus peixes grandes, você tem essa possibilidade, tá bom? Eu acho que eu devo ter dito tudo o que é necessário aí, né? Lembrando só de não misturar, né, a solução usada com a solução nova, né? Só para você ter um controle, né? O usada eu vou aproveitando até chegar um momento e falar, opa, aqui azedou, já não tá vingando mais, aí você pega o restante da solução, tá bom? Então, por hora, eu acho que é só isso daí. A temperatura tem que manter aí pelo menos uns 27 graus para poder vingar, né? Então, no vídeo aí que eu mostrei lá, estava bem pequenininho porque estava de acordo com a temperatura local. E as maiores estavam com aquecedor e agora eu tirei o aquecedor de lá, né? Que é pouco uso esses aquecedores. Eu uso aquário para poder fazer os testes maiores, né? Então eu tenho aí, não tenho em quantidade para poder ter essa diversidade, mas estava nas artêmias grandes que já estavam lá para mais de 20 dias e por isso que elas se desenvolveram e as pequenininhas não estavam com aquecedor. Então, por isso essa diferença de tamanho é proveniente à temperatura, né? Então, se tiver frio, ela vai demorar mais para poder crescer. E se tiver quentinho aí, em torno de 20, o que seja 26 graus, 27, tá de bom tamanho. E não tem problema de subir, porque eu já fiz teste aqui, as artêmias aguentam aí 31, 32 graus sem nenhum problema. Óbvio que aí à noite abaixa a temperatura e aí vai oscilando. A não ser que você faça uso de um termostato que é ajustado, ó, eu quero manter com 27 graus. Aí tem um vídeo falando, aí tem umas explicações complementares que o produto é da China, então às vezes você ajusta lá, exemplo, para 26 graus, e o termostato tá com -5, aí vai fazer a leitura com 24,5, né? Ou você ajusta para 26, ele vai lá para 27,5, né? Então ele lê errado. Então eu tenho os aquecedores, ele faz isso. China sempre sendo China, né? O produto. Não sei por que eles não milhões de produtos, pô, era só fazer um produto ali um pouquinho mais ajustável, mas apesar que para peixe, né, essa pequena variação não importa, né, e a gente está conversando aqui de eclosão, então precisa estar a temperatura ali meia que dentro dos ajustes das necessidades, né, da temperatura, né. Como exemplo, a Artemia, a branconeta, né, a Artemia de água doce, a magna, a moina, que eu falava 28, aí o termostato estava trabalhando lá com 26,5, então não eclodia e a turma
arreava o couro aqui na questão. Então, na dúvida, se você quer manter a 26, ajusta lá para 29, porque se ele tiver 29 e tiver com só as falhas, ele vai trabalhar 26, tá bom? Se tiver 29 com as falhas, vai trabalhar com 30,5, então tá dentro do parâmetro, tá bom? É um pequeno detalhe aí para vocês terem ciência, né, para manter a cultura. Mas se é para molecada aí, tá dentro do quarto lá, já é mais quentinho, não precisa de nada, uma beteira, um pote, enfim, um vidro, um copo funciona. Mas precisa diluir em 5 litros, tá? Pega o garrafão, faz a diluição, foi o melhor custo-benefício aí para todos nós, a solução para 5 litros, e aí você deixa guardado e renova, tá bom? De resto, sim, alimentação para 5 dias, tá? Até o momento, qualquer coisa eu faço uma nova atualização, encontrar uma maneira de, a não ser de aquecimento, né? Tava sem aquecimento, de repente com aquecimento, a água um pouquinho mais quente, ela vem a ser mais aceita melhor a alimentação no segundo ou terceiro dia, mas de regra vai mantendo aí com 5 dias você fazer alimentação. Antes não deu certo, reagiu e morreu quase que tudo. Então não deu certo. Mas e o engraçado é que eu também não tenho ainda essa resposta para dar para vocês, que é o seguinte: a água usada, ela tá rica em nutriente, ela está nutritiva, ela tá com todos os erros que eu matei lá, né, tentando alimentar, e aí morre a Yoko, ela já está diluída lá, e aí eu coloco e elas nascem. Isso eu não tenho a resposta para vocês, e vocês possivelmente vão vir a perceber, tá? Então, não sei, tanto é que está usada, qualquer coisa eu informo. Ó, não deu certo lá, morreu boa parte, mas de contrapartida viver, vocês vão ver que elas vão viver e nascer ali tudo direitinho, com água reutilizada e com água já nutritiva, né? Então não esqueça desse detalhe, porque você está pegando ela usada e aí você vai eclodir com 5 dias, mas a água está cheia de alimento lá. Então tome cuidado para vocês não sobrecarregar de novo, e de repente eu falando aqui, eu estou pensando, por isso que ela tá turva lá, né? Então eu acho que eu dei alimentação a mais e ela fez aquele reboliço de água e ficou turva. Então se tiver turva, para alimentação total. Se tiver oxigenação, elas gostam de ter esses movimentos, tá? Então uma mangueirinha depois é um complemento num outro vídeo que vocês vão ver. Só na superfície você vai perceber no decorrer aí das suas eclosões que elas gostam de ficar nadando, né? Então ela sobe com a bolha e desce, ela tem um movimento, você percebe que ela faz a prática, e tem uma outra turma que fica no fundo, né? E aí elas ficam tipo se revezando, vamos colocar assim. Elas fazem uso desse movimento da água, né? Porque tá em cima, a água tá embaixo, todas elas estão nadando, e tem umas que ficam ali rodopiando nas bolhas, né? Então isso daí é um diferencial nesse momento para adultas, tá bom? Ou juvenis, né? Que aí até chegar a fase adulta de reprodução, mas no juvenil elas gostam, tá? Não sente abalo disso daí não, tá bom? Então eu acho que eu cobri tudo. Até mais, próximo vídeo eu mando todas as atualizações, aí eu vou atualizando caso tenha alguma coisa de Artemia salina aí no decorrer desse experimento, tá bom? Até mais.